Os compostos carbonílicos são aqueles compostos que possuem o grupo carbonila, carbono, fazendo ligação dupla com o oxigênio. Vamos ver quais as reações que esses compostos fazem. A carbonila caracteriza-se por fazer reações onde ela sofre adição. Portanto, os compostos carbonílicos sofrem reações de adição. Nessas reações, a ligação π entre carbono e oxigênio, veja que a ligação π é a segunda ligação feita, ela é quebrada. E nessa quebra, o reagente incorpora-se na cadeia, que até então é uma cadeia de um aldeído ou de uma cetona. As reações que aldeídos e cetonas podem fazer são diferentes das reações que os alcenos fazem. Veja que os alcenos também caracterizam-se por fazer reações de adição, por terem insaturação em sua cadeia. Mas aldeídos e cetonas só têm uma reação comum com os alcenos, a hidrogenação catalítica. Mesmo assim, a hidrogenação nos aldeídos e cetonas pode ocorrer por meio do uso de hidretos. Nesse caso, utiliza-se o hidreto de alumínio e lítio ou o borohidreto de sódio. As reações de adição com HCN com derivados de amônia com compostos de Grignard são específicas para os compostos carbonílicos. Veja que alcenos não sofrem essas três últimas reações. E quebrada em 2 pontos. Lembre-se que uma ligação π ela é lateral, ela passa por fora. A ligação que passa por dentro, no eixo dos átomos, é chamada ligação sigma, é a primeira que é feita. A ligação π ela passa por fora. O etanal possui seus 2 carbonos, sendo que um dos carbonos é o carbono da carbonila. Aqui ele está reagindo com o cianeto de hidrogênio. Aqui nitrogênio, carbono e hidrogênio, HCN. Então, como nas reações dos compostos carbonílicos ocorre, haverá a quebra da ligação π. A ligação π aqui não está bem representada. Ela, na realidade, é uma ligação que passa por fora e, portanto, ela tem 2 pontos de quebra. Em cada ponto de quebra entrará uma parte do reagente. O que podemos perceber claramente, sendo mais eletronegativo, puxa os elétrons da dupla ligação para ele. Portanto, o oxigênio aqui é parcialmente negativo e o carbono parcialmente positivo. No reagente temos o hidrogênio como parcialmente positivo e o grupo CN parcialmente negativo. Após esse primeiro ataque, o hidrogênio positivo busca o oxigênio e forma então o grupo OH lá na outra ponta. No final, temos uma estrutura como essa, onde o grupo CN se incorpora aos 2 carbonos e também a hidroxila aparece, a única reação comum entre os compostos carbonílicos e os alcenos é a hidrogenação. No primeiro momento, a ligação π entre carbono e oxigênio é quebrada. Abre-se então neste carbono uma ligação e no oxigênio também uma ligação. O hidrogênio é capaz de se incorporar ao substrato. O que ocorre é que após o rompimento da ligação, essa é a situação. Mas o hidrogênio que aparece é então capaz de fazer uma ligação com o carbocátion. Num segundo momento, o oxigênio, parcialmente negativo e com uma ligação a fazer, vai atrair a parte positiva que sobrou do reagente. Ou seja, sobrou um H+ aqui. O oxigênio, sendo básico, vai atrair o H+ para ele, formando então uma ligação
com este hidrogênio, teremos então a formação aqui do etanol, ou seja, o aldeído sofrendo hidrogenação vai produzir um álcool, neste caso um álcool primário. Na realidade, sempre que você faz a reação de um aldeído com hidrogênio, produz-se um álcool primário, pois o OH formado estará no carbono 1, carbono da ponta, necessariamente, então, um álcool primário. Há um detalhe muito importante. Ao invés de usarmos o hidrogênio, seria possível usar hidretos. O hidreto de boro e lítio é muito comum. Há também outras possibilidades. A questão é, o ânion, o hidreto, ele entraria buscando o carbocátion, uma vez que o ânion hidreto tem carga negativa, ele vai buscar o carbocátion e se incorporar. Mas a segunda parte da adição, ela não é feita com o ânion hidreto, e sim com uma molécula de água, que deve estar presente no meio. Devemos estar em meio aquoso. A molécula é que vai fornecer o H+, que vai buscar o oxigênio parcialmente negativo. Portanto, é possível fazer a adição de hidrogênio com o uso de hidretos, no caso dos compostos carbonílicos. Muito bem, então, há outras reações ainda para os compostos carbonílicos. Uma delas é a adição de derivados da amônia. Há também a possibilidade da polimerização dos aldeídos. E estas são as principais reações que ocorrem com os compostos carbonílicos. Se você estuda para o vestibular, isso já é o suficiente. Se você está estudando em nível superior, você deve pegar o livro que eu indico aqui, Solomons, e estudar muito. E deve buscar também o máximo de bibliografia possível. Indico aqui também